Olá, queridos estudantes. Aqui é a professora Ana Maria. Nesta semana, iremos fazer uma reflexão sobre o gênero textual poema. O gênero textual poema está inserido na semana 4 do nosso PET, volume 1, e ele é de extrema importância. Nós temos aqui, primeiramente, o conceito que foi retirado lá do PET. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Só para relembrar, denotativo, sentido real. Conotativo é o sentido figurado. Vou dar um exemplo. Quando vocês falam assim, choveu muito ontem à noite, esse chover está no sentido real da palavra, sentido denotativo. Agora, se eu falo, ela chorou rio de lágrimas, então aí já é um sentido figurado. É claro que uma pessoa não tem como chorar rios de lágrimas. Ainda assim, eu utilizo essa palavra chorar no sentido conotativo, para dar uma força de expressão, para demonstrar que ela chorou muito. Então, sentido conotativo é típico dos poemas. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, que é exatamente quantas sílabas você tem por linha, o ritmo, afinal o poema se aproxima muito da música, a rima, que é exatamente quando você tem trechos finais de palavras que são semelhantes, a aliteração e a assonância, que são duas figuras de linguagem muito importantes. Uma que versa sobre a questão da repetição de vogais e outra da repetição de consoantes numa determinada palavra. Bom, depois disso, nós temos aqui a estrutura do poema. Como que o poema se estrutura? Nós temos a seguinte forma do poema. Nós temos o verso, que é cada linha, e temos a estrofe, que é o conjunto de linhas. Então, cada linha do poema nós chamamos de verso. E o conjunto dessas linhas nós chamamos de estrofe, tá? Então, verso, cada linha. Estrofe, o conjunto dessas linhas. Características da poesia. Nós temos os versos, que são linhas breves, né? São linhas curtas. Eles estão organizados em estrofes. Pode ser rimada ou não. Geralmente expressa questões emocionais, internas, sentimentos mesmo, sem predominância de formato, ou seja, o poeta ele é livre para escrever o seu poema da maneira como ele bem entender. Pode apresentar preocupação com a forma, ritmo, musicalidade. Isso é muito comum, principalmente na poesia clássica, né, pessoal? De alguns movimentos literários que nós tivemos. Então, nesse primeiro momento, é sempre interessante pensar que quando nós pensamos em poema, nós estamos pensando nesse gênero que é extremamente conhecido e que se aproxima muito da música, né? Afinal, toda boa música acaba por ser um bom poema. E nós temos aqui um exemplo de um lindo poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então aqui nós encontramos várias características que nós falamos dos poemas. Primeiro, a questão da estrutura. Nós temos aqui um verso, dois versos, três versos. Esse conjuntinho chamamos de estrofe. Aí temos esse espaço para exatamente demarcar a estrofe. Depois contamos de novo. Um verso, dois versos, três versos. Mais uma vez, uma estrofe. Então, aqui, na verdade, nós temos uma, duas, três, quatro estrofes, sendo cada uma delas formada por três versos. Então, é só para vocês entenderem um pouco dessa estrutura, porque é muito importante. Pessoal, essa é a nossa aula sobre poema. Eu espero que tenha ficado claro essa questão do conceito, da estrutura e das características. E, em caso de dúvida, eu peço que vocês me procurem. Muito obrigada e até a próxima aula.